Pessoal, finalmente chegou a hora de conversarmos sobre Homem-Aranha através do Aranhaverso com spoiler. Olha, eu tô muito animado para fazer esse vídeo, porque esse filme do Homem-Aranha, ele é diferente, ele é especial. Ele não é um simples filme de super-herói, ele é muito acima dos demais. E claro, muito por causa disso, vem por causa da parte técnica, mas eu queria nesse vídeo conversar mais sobre as temáticas do filme do Homem-Aranha. E como que esse filme, com a temática que ele tem, a história que ele tem e o subtexto que ele se encaminha para ser o melhor filme de Homem-Aranha de todos os tempos. Porque só, quando a gente fala um filme do Homem-Aranha, várias coisas já entram na nossa cabeça de como que as coisas têm que seguir. O que faz um filme do Homem-Aranha ser um grande filme do Homem-Aranha? A resposta que eu daria antes de assistir o Aranhaverso 2 é a jornada pessoal do personagem, com alguma coisa que ele vai passar no meio da história que vai fazer com que ele se eleve para ser um símbolo de esperança, um herói para todos, o Homem-Aranha. E esse Homem-Aranha, através da personalidade que ele tem, pela luta que ele teve para se tornar Homem-Aranha, a gente conseguiria se identificar com esse herói através dos problemas do dia a dia que ele tem. Enquanto que a história desenvolve os seus vilões, permeia em cima da visão do diretor o que é Homem-Aranha para aquela pessoa que está dirigindo o filme, através de uma estética e ritmo de filme. E assim, vamos olhar os 3 melhores filmes do Homem-Aranha até então. Era o Homem-Aranha 1, o Homem-Aranha 2 e o Aranhaverso 1. Esses são os 3 melhores filmes do Homem-Aranha até então. Sendo que o Homem-Aranha 2 é o filme, que melhor entendeu a jornada do Homem-Aranha pelo que ele significa. Só que assim, claro que todo filme vai ter sua identidade visual, vai ter o seu estilo, vai ter seu diretor e até mesmo como desenvolver seus personagens. Só que todos esses filmes têm uma coisa em comum, que é sacrifício. Todos esses Homens-Aranha, principalmente o Homem-Aranha 2, ele entende que o Peter Parker ou o Miles Morales, eles têm que abrir mão de alguma coisa para ser Homem-Aranha. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. O Homem-Aranha 1, o sacrifício é a própria perda do Tio Ben. O Homem-Aranha 2, o sacrifício é da vida comum que o Peter Parker pode ter. E que de alguma forma você tem que encontrar um equilíbrio entre Homem-Aranha e Peter Parker. No Aranhaverso, o que simboliza o nascimento do Miles Morales como Homem-Aranha é a perda do Tio Aaron, que a gente claramente faz um paralelo com a morte do Tio Ben. E quando o primeiro filme do Aranhaverso fez isso, a gente aqui, já fez essa ligação. Tio Aaron, Tio Ben. Ok, entendi o que vocês estão fazendo aqui, filme. Foi um grande movimento, muito inteligente, brincando com o que é cânone. Algumas coisas de Homem-Aranha realmente são um padrão, existe um padrão em cima disso. E se você for olhar nas HQs, esse padrão vai se repetir. Não é uma coisa que só aconteceu nesses live action. Todos os outros Homens-Aranhas, todas essas grandes histórias do Homem-Aranha, seja Peter Parker, seja Ben Reilly, seja Miles Morales, Miguel O'Hara, ou mesmo outras pessoas que temporariamente foram Homem-Aranha ou estiveram no corpo do Homem-Aranha, todas elas, em algum momento, vai acontecer o tema do sacrifício. Nenhuma dessas histórias está querendo dizer que o ponto de conversão do Homem-Aranha é a morte de alguém. Porque nenhum Homem-Aranha é solenemente definido por uma tragédia. A gente vê isso no espetacular Homem-Aranha. Tio Ben morre, imediatamente o Andrew Garfield não vira Homem-Aranha. Ele leva algum tempo para entender o que é ser Homem-Aranha. Mas a tragédia permeia esse personagem, tal qual tragédias permeiam nossas vidas. Por isso que o Homem-Aranha sempre foi um dos personagens mais fáceis de se relacionar e por isso ele é um dos melhores personagens dos quadrinhos de todos os tempos. Nunca se questionou sacrifício numa história de Homem-Aranha. Ok, isso é importante para vocês entenderem onde que eu vou chegar. As pessoas que escrevem histórias do Homem-Aranha entendem isso. Elas sabem que precisam fazer alguma coisa numa história do Homem-Aranha para refletir sobre o Homem-Aranha e também pegar esse ponto de sacrifício. E o que acontece com um personagem que tem 60 anos de vida, na qual sistematicamente escritores vão passando, criando novas versões dos personagens, e todas essas versões utilizam o recurso do sacrifício da jornada pessoal, do comprometimento da vida cotidiana, de uma vida comum, de um super-herói. O que acontece é que você tem um padrão. Padrão esse que a gente também vê no Aranhaverso. E é aqui que entra a genialidade do Aranhaverso. A quebra do padrão
dentro de uma linguagem meta sobre cânones. Através do Aranhaverso não está só sedimentado num crescimento pessoal de Miles Morales correlacionado com Gwen Stacy e como que esses personagens possuem jornadas semelhantes. Não, porque nunca foi só isso, é sobre a repetição, a jornada ou padrão. Na primeira parte do filme a gente tem um segmento ali de quase 15 minutos da Gwen, e o que ela fala bem no início do filme? Eu deixei pessoas magoarem, e ele não foi o único. O que a Gwen tá falando, isso acontece com todos os Homens-Aranha. Todos os Homens-Aranhas passam por situações parecidas. Repetição padrão. Ela mesma não consegue contar pro seu pai que ela é uma heroína. Se você for olhar nas HQs, nos próprios live actions dos Homens-Aranha, isso é um negócio que outros Homens-Aranhas sempre tiveram dificuldade. E muitas vezes, quando as pessoas descobriam que o Peter era o Homem-Aranha, eram circunstâncias parecidas como a Gwen. Alguém descobre. O que aconteceu nas HQs do Homem-Aranha quando o Peter Parker quebrou isso? Foi nas HQs do Guerra Civil. O Homem-Aranha revela que é o Peter Parker. E qual que é a grande consequência dessa história do Homem-Aranha ter quebrado esse cânone? Levou algum certo tempo, mas uma coisa foi levando a outra, que foi a saga Mais Um Dia. A saga que quebra todo o cânone do Homem-Aranha e volta pro cânone original, quase como se fosse uma mensagem da Marvel. Quebrar o cânone volta pra estaca zero. O Através do Aranhaverso começa despretensiosamente colocando uma cena como essa, uma cena em que acontece várias coisas, cânones de personagens do Homem-Aranha, para depois mostrar o Miles também tendo as mesmas dificuldades que a Gwen. O cânone, ele não consegue revelar que ele é o Homem-Aranha para seus pais. Esse é um fator cânone, que vai desencadear com outros fatores cânones mais para frente. A não quebra de um fator cânone na origem reverbera em outros fatores cânones. E a gente assiste o Através do Aranhaverso com essa primeira camada, que é a camada da aventura, a camada da jornada do Miles Morales como um Homem-Aranha que está crescendo, que tem novas dúvidas e outras necessidades, que é uma jornada típica de crescimento, uma jornada típica de filme 2. A execução dessa jornada é perfeita. Por quê? A gente vai ter cenas maravilhosas, né, da mãe e do pai do Miles. Cenas perfeitas, com seu próprio ritmo, desenvolvendo o personagem, ele com sua relação com seu pai, com a sua mãe, mas o cânone seguia inalterado. E é aí que entra a segunda camada da história, o cânone, de que nós, fãs e também editoras, criadores de HQs, não conseguem fugir do cânone. E é aqui nessa subcamada do cânone onde vai acontecer a grande subversão de expectativa do filme, que é a quebra do cânone através do nosso protagonista, Miles Morales, o Homem-Aranha. E por que o Miles quer quebrar o cânone? Porque ele seguiu a Gwen e porque eventualmente ele ficou sabendo da história que iria acontecer com ele no futuro. Os outros Homens-Aranhas não sabem o que vai acontecer com eles, eles já sofreram com isso. E eles entendem que todo Homem-Aranha, para ser Homem-Aranha, precisa sofrer do mesmo jeito. É quase como se fosse uma cadeia ininterrupta de violência que você não consegue cancelar. Tem uma cena maravilhosa no filme, porque o filme explica muito bem isso. Que a gente vê um Homem-Aranha, Peter Parker, sofrendo com a morte de um tio Ben, aí a câmera vira pro lado e a gente vê 2, 3, 4, 5, 6 momentos parecidos, que é o evento canônico, como o próprio filme explica ali. E isso é perfeito. Quando é que esse tipo de imagem apareceu em outros momentos na cultura pop? A Rey do Evangelho. Clones da Rey que a gente vai vendo um do ladinho do outro. Avatar, a lenda de Aang e de Korra. O que esses montes de Avatar um do ladinho do outro representa? O ciclo. O Miles vai quebrar o ciclo. E quando ele decide quebrar o ciclo, ele, talvez seja até um certo exagero isso que eu vou falar, ele muda tudo envolvendo o Homem-Aranha. Porque ele diz que o Homem-Aranha não é na base da tragédia. Todos os outros Homens-Aranhas estão ali e eles, né, entendem que os eventos canones não podem acontecer porque isso iria destruir a linha do tempo. Claro que isso é uma explicação narrativa, de coesão de história, mas metaforicamente eles estão dizendo que se não acontecer um evento cânone, ele não vai ser um Homem-Aranha de verdade. O Homem-Aranha precisa desses momentos de tragédia para ser o Homem-Aranha. Vamos olhar para a cena mais importante que tem do Homem-Aranha sem volta para casa. Aparece ali o Tobey e o Andrew. Os Peters das outras realidades tentam convencer o Peter Tom Holland sobre a questão do sacrifício com a morte da tia May. É a dor que esses 3 Homens-Aranha sentem que os conecta. O sacrifício em comum entre eles
ajuda o Homem-Aranha Tom Holland a superar o luto que ele está sofrendo ali. Essa é a típica utilização da temática de tragédia numa história do Homem-Aranha. E essa utilização é extremamente válida. E vai continuar sendo válida por muitos e muitos anos. Só que o Aranhaverso quer debater isso. Ele quer inverter isso. E dessa subversão, ele quer mostrar o heroísmo. E o que faz o Miles Morales ser diferente dos outros Homens-Aranha. O que o Miles está dizendo metaforicamente é que não. A tragédia não o define. E que, portanto, ele precisa impedir isso. Ele não seria um Homem-Aranha se ele não fizesse tudo para interromper o que está acontecendo ali. E pela primeira vez, um filme do Homem-Aranha bate na tecla do sacrifício, não para se aproveitar da temática do sacrifício, mas para negá-la. Subversão de expectativa. Olha, eu digo por mim mesmo. Eu nunca esperava que isso iria ser desse jeito. A história ali, eu sabia que o Miles iria ser perseguido e tal. Eu nunca pensei que ia ser essa explicação da quebra do cânone. E o quão importante que isso seria pro Aranhaverso, mas é realmente importante. E bem, aí a gente tá vendo a primeira camada, que é a jornada pessoal do Miles relacionado com a Gwen e seus pais. A segunda camada aí já entra mais no subtexto, que é a questão do cânone e a quebra do cânone. E a gente vai para a terceira camada, que é a metalinguagem. Porque isso se torna meta justamente no momento que todos os Homens-Aranha estão perseguindo Miles Morales. O Miles Morales. O passado que a gente sabe do Miles Morales. Da negação de dizerem que ele é o Homem-Aranha. Gente, não dá pra ser mais meta do que isso. O filme sabia o que estava fazendo. E isso sem falar que esse olhar da metalinguagem pode ser visto também na primeira camada da história, que é a dos personagens e o desenvolvimento deles e a relação que a Gwen e o Miles têm com seus pais. Afinal, quando os adolescentes estão juntos, eles estão discutindo sobre os segredos que eles guardam dos pais deles. E quando eles estão juntos com os pais, eles tentam contar alguma coisa, mas acabam não conseguindo. E isso é extremamente identificável e você pode entender isso de diversas maneiras dentro da nossa vida real. E aí você tem essas três linhas que são totalmente intencionais e a execução de cada uma das três é perfeita. Porque poderia acontecer de um desses temas não ser tão bem executado. Só que eu não acho que tenha sido mal executado. Eu acho que tudo foi bem executado. Até pelo que eu disse, a cena do Homem-Aranha que vê vários tios Bens morrerem. Explicar essa parada do cânone, juntar com a história da primeira camada, isso quem faz é gênio. Ou é pelo menos alguém que tá muito, mas muito dentro dos quadrinhos. Que, sabe, pesquisou muito para saber o que estava fazendo. Só que às vezes você pode até ter o conhecimento, mas colocar no texto é uma coisa difícil. E eles conseguem fazer isso através de uma narrativa extremamente visual. E até o momento eu não falei muito da parte técnica do filme, porque o roteiro eu acho que ele se destaca. Só que o roteiro, a proposta, a temática do filme, tudo isso só acontece nesse nível porque a parte técnica coloca o filme num outro patamar. Esse negócio de cânone é difícil pra dedéu de explicar. Complicadíssimo. E eles usam as linguagens visuais certas com os Homens-Aranha certos. Que aparece ali o Andrew Garfield. Perfeita a colocação do Andrew Garfield ali. E tem que ser um Peter que todo mundo conhece. O Peter ou do Andrew Garfield ou o Peter do Sam Raimi. E depois eles usam o tio Ben do Sam Raimi. E pra completar tudo isso, sequência com todos. Eles te dão um soco assim, ó, pum, nostalgia que apareceu um cara ali que você adora. Aí eles depois, ó, entendeu o que eu falei aqui? Agora, isso já aconteceu milhões de vezes. Todos esses Homens-Aranhas, eles entenderam. Eu vou dizer uma coisa pra vocês, foi duríssimo pra mim ver o Peter Parker do espetacular Homem-Aranha, o desenho, ir contra o Miles. Foi muito difícil, porque ele se colocou numa posição de antagonista. Justamente um dos meus Homem-Aranha favorito. Doeu. Só que faz parte, todos esses Homens-Aranha fazem parte do ciclo. Porque todos esses Homens-Aranha passaram pelo que o Miles passou sem saber o que iria acontecer. O Miles sabia. E aí também entra o Miles lentamente, né? E trazendo as pessoas pro seu lado. Para que esses Homens-Aranhas percebam. Não, gente, podemos quebrar o ciclo. E claro, tudo isso que ele faz, ele ainda não pode abrir mão de ser um filme de animação blockbuster. Tem que ter cena de ação e tem que ter a identidade do Aranhaverso, que foi a grande aclamação do primeiro filme. E aí vem o super trunfo do Aranhaverso. Porque além de ter esse roteiro maravilhoso, eles têm uma equipe
apaixonada por Homem-Aranha, e apaixonada por quadrinhos, e apaixonado pelo gênero de super-herói das animações. Isso começa pela direção. O Joaquim dos Santos trabalhou em animações da DC, participou de vários storyboards de desenho da Liga da Justiça Sem Limites, e foi diretor dos melhores episódios de Liga da Justiça Sem Limites. E eu cito o episódio do Flashpoint, que a gente já falou aqui, que é aquele episódio que o Superman luta contra o Capitão Átomo, que eu já falei aqui, é uma das melhores coisas da história da DC. Ele também fez o final dessa temporada, que é o Dividido Nós Caímos, aquele negócio do Brainiac com o Lex Luthor, que esse final, junto com o episódio de Flashpoint, são, assim, as melhores coisas da história da DC. Muito por causa da direção dele. Aí ele sai da DC e ele começa a fazer outras coisas maravilhosas. Avatar, a Lenda de Aang. Ele simplesmente foi o diretor dos episódios finais da Lenda de Aang. Aquela coisa maravilhosa do Aang contra o Senhor do Fogo. O cara sabe fazer cena de ação animada. Talvez ele seja o melhor de todos nesse ponto. Ele também foi o diretor de toda a primeira temporada da Lenda de Korra. Olha o currículo desse cara, olha como ele é apaixonado por animação. E claro, sem esquecer que o Joaquim dos Santos teve outras duas pessoas ajudando ele na direção, que é o Ken Powers e o Justin Thompson. Pegar uma pessoa certa para liderar essa equipe totalmente apaixonada por Homem-Aranha e fazer, tecnicamente, o melhor filme de super-herói já feito. E aí eu incluo live action e animação. Eles conseguiram fazer um filme tão bonito, mas tão sem igual, tão fora da curva, que pode ser comparado com as maiores animações de todos os tempos, tecnicamente falando. E aí eu coloco a estética desse filme no nível das grandes animações japonesas. Akira, Princesa Mononoke, Paprika, Viagem de Chihiro, Perfect Blue, a qualidade da animação tá nesse nível. Só que daí a gente não tá falando de um estúdio japonês de animação, a gente tá falando de um estúdio de animação norte-americano. Muito verdade sobre a tutela de uma empresa japonesa de entretenimento, mas ainda assim o estúdio de animação fica nos Estados Unidos. A coragem que eles tiveram pra fazer essa animação, que o estúdio permitiu fazer isso, é um negócio sem igual, porque a gente sabe que as animações norte-americanas, elas sempre seguem tendências. Por muitos anos, as animações concorrentes da Disney, no âmbito 2D, sempre seguiu o que a Disney fazia. Aí chegou um momento ali nos anos 90, nos anos 2000, que o padrão virou padrão Pixar. Quando o primeiro Aranhaverso surgiu, ele criou uma nova tendência. O que outros estúdios começaram a fazer? Começaram a fazer como Aranhaverso. A animação norte-americana sempre segue uma tendência. Por quê? Porque a tendência é segura. Os estúdios permitem seguir as tendências que eles acham que vai dar dinheiro. O Aranhaverso revolucionou. O primeiro já foi extremamente corajoso. Aí o segundo, eles tinham tudo pra... Não, mas a gente já revolucionou, a gente não precisa fugir. Eles foram lá e revolucionaram. E eu cito aqui o Mancha. Se vocês forem olhar pro Mancha através da história do Homem-Aranha em animação, vocês vão ver que ele sempre tem olho. Aqui nessa animação não teve olho e teve coragem, criatividade. Porque quando a gente chega no final do filme e o Mancha tá na sua super versão do mal demoníaco, um negócio que saiu de um filme de horror animado japonês, que fica aparecendo os rabiscos ali, você vê inclusive as anotações de storyboard ali. Aquilo dali só acontece porque você tem um diretor que sabe completamente o que está fazendo, que entende completamente a equipe que ele tem, entende a história e a identidade que a franquia dele, o Aranhaverso, tem, e nada disso seria possível se a Sony não permitisse. Olha o tamanho do negócio para que pudesse acontecer uma animação desse nível. E aconteceu. Por isso que eu disse no outro vídeo. Os astros se alinharam. E quando eu digo isso, eu não quero dizer só a estética. Eu quero dizer o domínio completo de uma experiência cinematográfica. Bem no início do filme, a gente tem uma cena que o Miles e a Gwen fazem um web swing em Nova York. Talvez nunca mais aconteça um web swing desse nível aí. Porque a gente tem dois heróis ali para conversar sobre os seus problemas de adolescente, enquanto que eles vão passando, né, por caminhão, por todas as coisas de web swing que você poderia imaginar. E o que se destaca é a leveza da cena. Porque no fundo, esses personagens que são tão heróicos, eles ainda estão conversando sobre contar seus segredos para os seus pais, que é um cerne do Homem-Aranha. E ao mesmo tempo isso ajuda a desenvolver o cânone da história. Porque o Miles estava pensando em contar para os seus pais. Ele estava cogitando em contar. Só que aí quando a Gwen chega e fala, não conta, e acontece tudo aquilo na festa, ele vai pra trás. E ele não conta mesmo quando a mãe dele, tipo, quase implora pra ele contar. E ele não conta. Por causa do cânone. Então até esse tipo de cena ajuda a desenvolver o subtexto do filme. E uma outra coisa que a gente tem que conversar bastante é a Gwen.
Porque o filme, ele não é só sobre o Miles. O Miles é um protagonista, mas a Gwen é tão protagonista como ele. Não à toa o filme começa com a Gwen, que é essa questão da relação dela com o Capitão Stacy. Ela não conta isso pra ele. Olha só que loucura que o filme faz. Ela prefere fugir pra uma outra realidade do que tentar arrumar as coisas com seu pai. Olha a metáfora disso, olha como que a gente consegue correlacionar isso com a vida real. E o legal é que isso não é uma fraqueza da Gwen. É o cânone. Ela não consegue derrotar o cânone. Mesmo que de forma inconsciente. E é só durante o discurso do Miles que ela entende. É o Miles que faz ela crescer. O Miles também tem essa jornada pessoal de ajudar a ver todos os Homens-Aranha a ignorar o cânone. E a primeira a perceber isso é a Gwen, e depois é o Peter Parker B. A cena no final do filme que a Gwen conversa com seu pai, ela é extremamente importante pro filme. E é aqui que eu também entro em divergência a algumas críticas de que esse filme, ele não tem um terceiro ato. Ele não tem um típico terceiro ato. Isso é verdade, ele não tem uma cena de ação, a grande história fica pendente, mas o que o filme apresenta no primeiro ato, ele resolve no final do filme. Não é que ele ignora uma parte da história, ele resolve um problema, que é o cânone da Gwen. A Gwen volta pra terra dela e faz as pazes com seu pai. Quando a Gwen volta e ela faz as pazes com seu pai, ela quebrou o cânone dela, o pai dela não vai mais morrer. E se o filme estava se propondo a fazer uma jornada de amadurecimento, tanto da Gwen quanto do Miles, fazendo essa correlação com os pais, um desses personagens, ele fecha. Eles deixaram a Gwen com seu arco praticamente concluído nesse filme e jogaram a conclusão do arco do Miles pro terceiro filme. Por isso que eu acho bem injusto você dizer que o filme simplesmente termina. Olha, eu não concordo com isso. Claro que ele termina com o cliffhanger, tem toda a história do Mancha e os aranhas ainda indo atrás do Miles, mas, tal qual Duna parte 1, eles concluem uma parte significativa de uma jornada de um personagem. Esse personagem que é tão protagonista quanto o próprio Miles Morales. Você pode argumentar, não tem uma grande cena de ação, não tem um desfecho e tal, tudo isso eu concordo, mas daí você tem que ver o filme com parte 1 e parte 2. E assim, ó, esse negócio também de não concluir a jornada do Miles é curioso, sabe? Porque o que ele faz ali no terceiro ato, dele revelar pra mãe dele, né, que ele é o Homem-Aranha, o Miles, ele toma a atitude de conclusão do arco dele, tal qual a Gwen, só que o Miles caiu na terra errada. É por isso que eu discordo um pouco da visão de que o filme ele não conclui alguma coisa nessa primeira parte. Porque as grandes trilogias de Hollywood, né, o filme do meio, o Star Wars, o Império Contra-Ataque, o Senhor dos Anéis e Duas Torres, são filmes que concluem alguma coisa, né? Tipo, o Senhor dos Anéis e Duas Torres que aparece o Gandalf ali, né? Ele volta, né? Eles ganham aquela guerra ali, aquela batalha, né? Mas tem a guerra ainda, que eles não venceram. Mas eles concluem alguma coisa. E aqui nesse filme não parece ter uma conclusão assim, tipo, Duas Torres e Império Contra-Ataca. E assim, é verdade, eles não concluem. Só que eu sinto que eles concluíram o arco da Gwen e do Miles. Só que o do Miles foi interrompido. A conclusão foi tirada dele. Mas ele como personagem, desenvolvimento de personagem, ele tá pronto pra dizer pra mãe e pro pai que ele é o Homem-Aranha. Agora ele vai estar nessa jornada de voltar pra casa. Com certeza, o Além do Aranhaverso é sobre ele voltar pra casa. Pra ele poder contar pros seus pais. Esse é o segredo, esse é o cânone que ele precisa quebrar. Ah, mas Gabriel, podia ter feito no primeiro filme. Sim, poderia. Essa é a grande crítica que eu acho que se pode fazer desse filme, que é um filme que se estende em duas partes e não ser um filme que tenta concluir tudo em uma. Inclusive, foi a grande crítica do Marcelo aqui. Mas olha, quando eu reflito sobre o que o Miles cresceu, o que a Gwen cresceu, e o clímax que eles dão no filme, que é ficar intercalando Miles e Gwen, com ele indo pra casa dele e a Gwen contando com seu pai, e eles juntam isso, eu acho que isso é um clímax bem diferente, sabe? Eu sei que existe essa regra que toda uma história tem que ser autocontida e tem que fazer um início, meio e fim dentro da projeção do filme em si, para ele ser uma coisa própria, mas é legal também ver um filme que tá disposto a tentar quebrar isso. E eu acho que esse filme, ele se justifica para quebrar isso. E também tem a própria estética do Aranhaverso, que é a própria estética de quadrinhos. O jeito que o filme termina é como se você estivesse lendo a edição 4 de uma saga da Marvel de 2 edições. Eu acho que eles conseguem replicar muito bem esse sentimento, essa ansiedade, que é virar a última página do gibi, ter uma splash page sensacional e no cantinho ali dizer continua. E você tem que esperar um mês para ver o resto da história. O Através do Aranhaverso não tem amarras.
Ele não tem medo de nada. Ele quebra paradigmas do que é cânone, brinca com isso, e ainda tem a coragem de não ter um terceiro ato, pra se comportar como se fosse o final de uma HQ. Ah, Gabriel, mas isso foi ganância da Sony de querer dividir o filme em duas partes? Talvez é ganância da Sony de querer expandir um filme pra ter 2 filmes. Ninguém nunca vai poder dizer. Só que esse também é um filme que a própria Sony toma muita coragem em fazer coisas que nenhum outro estúdio de animação dos Estados Unidos fez em décadas. Talvez tenha crescido o olho da Sony, talvez. Ou talvez alguém tenha pedido que o filme fosse de 2 partes para desenvolver melhor seus personagens. Mas assim, eu também concordo que o Mancha tem um momento da história que parece que ele some e no finalzinho lembram dele. Talvez se eles tivessem encerrado o filme com alguma solução do Miguel O'Hara se juntando ao grupo e aí sim eles tendo que enfrentar o Mancha, talvez fizesse um pouco mais de sentido e não terminar um filme enquanto que o Miles tá preso numa cadeira. Só que assim, talvez eu esteja passando pano, mas eu gosto também de ver que eles estavam fazendo uma história tão de HQ, com essa filosofia de HQ, que eles se deram ao luxo de encerrar um filme desse jeito, né, como se fosse o final de uma edição aleatória de HQ. Mas claro, eu entendo completamente quem se incomodou com esse final, porque ainda assim é um final bem polêmico. Você fazer um grupo se reunir, dar fade out e meter um continua ali daquele jeito, tem que ter muita coragem para fazer isso. Pro bem ou pro mal, porque isso pode gerar críticas negativas como críticas positivas. Mas o filme, com 2 horas e 20, ele cuida tão bem dos seus protagonistas. Ele desenvolve esses personagens com tanto cuidado, com tanto amor, frame por frame, com diálogos tão verdadeiros de Gwen, Miles, pai do Miles, mãe do Miles, que eu não consigo culpar eles terem um primeiro ato tão longo. Que o primeiro ato é longo, acho que leva uns 40, 50 minutos. Só que o primeiro ato é necessário. É necessário você fazer esses contrapontos Miles, Gwen, você desenvolver bem o pai da Gwen, porque lá no final do filme você tem que fazer o payoff do pai da Gwen. Porque se fosse uma cena de 1 minutinho ali, eu não sei o que, eu saí porque meu pai descobriu, não ia ter o impacto emocional que tem no final. E tudo isso aliado a uma construção visual, né, que você tem um background ali do universo da Gwen, enquanto mesmo os personagens do pai e da Gwen estão conversando, as cores do cenário vão mudando. E quando tudo fica concluído, o cenário fica branco, como se eles tivessem encontrado uma paz naquela casa. E essa história, ela consegue fazer de uma forma tão fácil a transmissão de sentimentos. E quando você precisa de uma grande cena de ação blockbuster de animação, tá ali o Joaquim dos Santos, gênio do final do Avatar, A Lenda de Aang, pra segurar a barra e fazer um negócio espetacular. E é por isso, assim, que a história, aliada com o visual e como que eles fazem isso, através de diálogos incríveis, de uma explicação visual maravilhosa, esse filme é o maior feito da história do Homem-Aranha. Me desculpa, assim, eu amo Homem-Aranha 2. Eu amo de verdade o Homem-Aranha 2. Aquela cena do Peter conversando com a tia May, aquilo dali não dá, aquilo dali é 10 de 10. Homem-Aranha 2 vai ser sempre 10 de 10. E pra superar o Homem-Aranha 2, você precisava de uma história que falasse mais do que é ser o Homem-Aranha. O Homem-Aranha 2 vai ser sempre a história definitiva do que é Homem-Aranha. Que é esse negócio de uma pessoa com muitas dificuldades de balancear a sua vida de trabalho, né, a sua vida escolar, com a de super-herói, e a da família dele. No core, isso é Homem-Aranha. Só que o Através do Aranha-Verso, ele ousa fazer uma pergunta ainda mais complexa. O Homem-Aranha é definido por uma tragédia? E a resposta é não. Óbvio que não. Nunca foi, todo mundo sabe disso, mas ninguém nunca contou essa história. E eles contam isso com um roteiro de múltiplas camadas, auxiliados com uma direção e equipe criativa sem igual. Através do Aranhaverso, ao rejeitar o cânone e subverter a temática do sacrifício, faz o que nenhum outro filme do Homem-Aranha já fez. E com isso, se torna atemporal. Uma leitura em cima de todos os filmes do Homem-Aranha. E claro, tudo isso enquanto que não esquece dos seus personagens, dos diálogos, do dia a dia do Homem-Aranha e no que um herói representa, salvar pessoas. É o típico filme que desconstrói o Homem-Aranha em cima da sua temática mais conhecida e a reconstrói, levando para a verdadeira essência do Homem-Aranha. E se a terceira parte for tão boa quanto esse filme,
aí a gente tá falando do maior filme de super-herói de todos os tempos. E de uma única história, em 2 partes, verdade, que vai encapsular exatamente metalinguagem de super-herói, jornada de super-herói, com o super-herói mais popular que tem e o mais rentável. Porque sempre que a gente fala de super-herói rentável, a gente tá falando de um super-herói que é gerenciado por um estúdio que geralmente tende a impor muitos padrões em cima desse super-herói. E esse filme quebra esses padrões. E ele ainda faz um comentário sobre fãs, sobre cânone, jornada de Homem-Aranha e quebra de ciclos. Todos esses riscos que o filme assume, ele cumpre e ele passa com louvor, o que o torna, pelo menos na minha opinião, entendo quem preferiu Homem-Aranha 2, porque o Homem-Aranha 2 é uma história um pouco mais tradicional de Homem-Aranha, executado perfeitamente, mas através do Aranhaverso é o meu filme favorito de Homem-Aranha, por tudo isso. E claro, isso daqui é só minha opinião. Por favor, comentem aqui embaixo. E no mais, gente, é isso daí. Muito obrigado e até a próxima. E essa foi a nossa crítica com spoilers de Homem-Aranha através do Aranhaverso. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau!